Oi, então, não importa o jogo que você acompanhe, muito provavelmente já deve ter acontecido algum caso de alguém conhecido usando cheat. No Fortnite a gente teve o Jarvis, que foi banido por usar aimbot no seu canal do YouTube. No Rainbow Six tivemos o Luiz, que foi um pro player banido também por usar hack. E até mesmo no CS tivemos vários casos de jogadores que foram pegos trapaceando até mesmo na LAN. Mas tem um caso específico que até hoje nunca foi de fato solucionado. O caso da SPX provavelmente é o mais famoso de alguém sendo pego usando hack na LAN. Porém, como foi no campeonato aqui no Brasil que aconteceu há 13 anos atrás, o sistema contra cheat no CS não era tão bom como hoje em dia. Por isso que esse caso nunca teve um encerramento oficial. O ASPX, apesar de tudo, nunca foi banido pela Valve, logo não tem como provar 100% que ele estava cheatado. E é por isso que esse caso provavelmente nunca vai ser solucionado por completo. O que a gente tem é diversos relatos sobre o que aconteceu e hoje vamos ver junto a história completa do caso ASPX. Tudo começou na WCG Brasil em 2009, que era o qualificatório por meio do CS 1.6, ou seja, as melhores equipes do Brasil estavam presentes nesse camp. E nesse qualificatório tinha um time específico chamado Eco Cobra, formado por Kiko, Heavy, Sync, Xandin e, claro, a SPX. Só que nesse campeonato, a Eco Cobra não era nem de longe a favorita, já que tinha equipes como MIBR, Fire Games e PlayArt. E pra piorar ainda mais, eles caíram num grupo onde tinha dois times que eram um dos mais fortes do camp, que no caso eram a Crashes e a Sem Chorar. Crashes que inclusive era o antigo time do Fallen. Mas quando começou a fase de grupos, o time que ninguém acreditava foi o que mais surpreendeu. Com 3 vitórias e uma derrota, o time da SPX passava em primeiro do grupo B. E pra variar, ele foi o destaque da equipe. Só que o SPX tinha um fato curioso. Ele sempre escolhia jogar na última cadeira perto da parede, e sempre virava um pouco o monitor, dificultando muito caso outras pessoas queiram ver a tela dele, por exemplo. O que torna as coisas bem suspeitas. Só que ninguém na época imaginava que alguém ia ter a coragem de cheatar no Alan, muito menos no qualificatório do Major. E todo mundo prestava mais atenção nas equipes principais, como Fire Games, MIBR e PlayArt. Ninguém realmente ligava muito pro time da SPX. Tanto que depois do campeonato, a Eco Cobra acabou sendo eliminada para Fire Games, que foi o time campeão. Só que depois de alguns dias revendo as partidas, as pessoas começaram a notar alguma coisa estranha na tela de um dos jogadores. E esse jogador era o SPX. Depois de analisar o jogo, era visível que o SPX sempre entrava mirado no lugar certo que tinha algum inimigo. E isso aconteceu várias vezes, como se ele soubesse onde os jogadores estavam sem nenhuma informação. E esse cheat é chamado de wallhack. Por exemplo, nesse vídeo ele tem um monte de lugar para olhar, mas curiosamente já entra mirado no lugar certo e consegue pegar kill. Só que em uma das várias vezes que esse tipo de coisa aconteceu, o SPX cometeu um erro que seria muito difícil de justificar. Até então, todas as jogadas poderiam ser sorte, mas em uma delas ele acaba atirando no jogador que estava atrás da parede. Caso ele não tivesse usando o hack, ele não ia ver nada, até porque o jogador estava na parte de trás do mapa. Mas com o hack ele consegue ver o desenho do boneco, o que dá a entender que o inimigo está na mira dele. E aqui o SPX acabou se entregando. E juntando isso com o fato dele sempre jogar no canto e virar um monitor, as coisas ficam ainda mais suspeitas. E com isso, a investigação começou. O único problema é que naquela época, como eu falei, o CS era bem menos profissional que hoje em dia. Eu vou fazer um comparativo desse caso com o caso da IBPower, que se você não ouviu, tem um vídeo aqui no canal sobre esse caso. Na situação da IBP, como tinha suspeitas bem fortes de uma trapaça, a própria Valve entrou na investigação, e como eles são os criadores do jogo, é muito mais fácil para eles saberem se alguém de fato trapaceou. Só que o caso da SPX aconteceu em 2009, então a Valve poderia olhar o histórico da conta e ver se teve algum programa ilegal. Mas naquela época, a situação era bem diferente, e eles não se importavam tanto com isso. Por isso cabia aos próprios organizadores do campeonato verificar se o SPX realmente estava cheatado ou não. E o organizador da WCG Brasil era o Apoca. Como tinha muita evidência e algumas coisas eram simplesmente impossíveis de explicar, o Apoca confrontou os próprios companheiros de time da SPX. Os outros jogadores da Eco Cobra foram informados que eles receberiam um mês o banimento do cara cheatado. Mas caso eles colaborassem na investigação, a punição deles seria reduzida, meio que uma espécie de delação premiada. E como todo mundo sabia que o banimento desse poderia durar anos, eles resolveram falar. E foi aqui que a situação da SPX ficou ainda mais complicada.
Segundo um dos jogadores da EcoCobra, o SPX sempre mandava umas calls muito estranhas no meio do jogo. Várias vezes ele chamava o time inteiro para entrar no bomber que tinha menos jogador, e sempre era ele que fazia a entrada. E isso provavelmente por saber aonde o jogador estava com seu cheat. Então até mesmo para os jogadores do próprio time era um pouco estranho. E além disso, outro jogador relatou que sabia que o SPX já tinha testado um hack no CS. E esse hack colocava um ponto branco na tela indicando onde o inimigo estava, ou seja, wall hack. E lembra que eu falei da situação que o SPX acabou atirando na parede que estava na frente do outro jogador? Esse relato do hack que supostamente ele testou se encaixa perfeitamente nessa situação. Por isso era muito difícil tudo isso ser apenas coincidência. E com isso, o próprio SPX foi chamado para tentar explicar sua jogada e se defender. E bom, essa foi a explicação dele. Coloca aqui mais aqui, ó, pra eu focalizar aqui, ó. Tô olhando o vídeo aí, pô. Não. Explica essa jogada. Se eu não tivesse citado essas câmeras, se eu já tivesse essas câmeras do outro lado, ia ou não ia? Explica. Explica, senão você não volta pra casa hoje. Então você percebe que o SPX tenta falar se eu não tivesse cheatado, o que ele quase confirma no ato falho que realmente estava cheatado, mas aí para corrigir, ele tenta falar algo que é completamente indecifrável. Mas para você entender melhor essa parte, eu vou deixar um especialista te explicar. Nós podemos, por meio desse contexto de sinais, nesse caso, considerar essa fala do SPX como um potencial ato falho e desmistificar de vez o que é que ele falou. Claro que segundo a minha ótica aqui, baseando-se na análise de linguagem corporal pelo protocolo SCUS. Então, na minha opinião, ele teria dito algo como: se eu não tivesse cheatado, você acha que eu não ia mirar? Aí ele para se corrigir. Se eu tivesse cheatado, você acha que eu não ia mirar do outro lado? E o que é um ato falho? Basicamente, um ato falho é quando a gente deixa vazar uma informação que nós julgamos ou acreditamos ser real ou verdadeira. Basicamente isso que acontece. Por isso que eu acho que ele pode ter falado se eu não tivesse cheatado, que seria ali uma forma de assumir, né? Você acha que eu ia jogar bem assim se eu não tivesse cheatado? Se eu tivesse cheatado, você acha que eu não ia mirar do outro lado? Ok? Com isso, a investigação chegou no veredito. Sem conseguir se defender e com inúmeras acusações contra ele, o SPX foi banido por 6 anos de disputar qualquer campeonato da WCG. E mesmo que não tenha sido o banimento da Valve, ele ainda foi declarado culpado por uso de hack. E 10 anos depois do ocorrido, um dos companheiros de time do SPX na época foi no podcast, e ele revelou algumas coisas bem interessantes sobre o caso e como o SPX se comportava durante o jogo. E esse relato, mesmo que tenha sido feito 10 anos depois, é bem importante. Afinal, o que melhor para saber se o cara realmente tem informação privilegiada no jogo do que alguém que tá jogando com ele? E a gente pegou e foi pro evento principal. Aí a gente... O SPX jogando muito. Matando todo mundo. Dando todas as calls certas. Eu lembro, cara, que eu dei uma entrevista na hora pro Gabriel, mano. Esqueci o nick dele agora. Supremo. Deu uma entrevista pro Supremo. O Supremo chegou no meu lado, sei lá, na House, canal 2. Falou, e aí, cara, como é que estão? Mano, vocês são um time que tá vindo agora, do nada e tal, vocês estão ganhando de todo mundo que tá acontecendo. Eu falei, mano, a gente tem um capitão muito bom, cara. O SPX, ele sabe tudo. Hoje eu lembro do momento, é cringe pra caralho. Tá vendo? Tipo, cara, eu jogava, assim, mas na hora que você tá jogando, você não sabe se tem alguém com maldade, né? Fazia sentido tudo que ele falava, porque ele sabia, ele falava, cara, eu acho que, sabe? Você sempre joga no feeling, assim. Então, e o que aconteceu foi que o Apoca falou, cara, eu acho que você tá cheatado, não importa se a WCG acha que sim, daí, então vocês se tomam ban de 5 anos de qualquer campeonato que organizar, você não pode entrar, e vocês outros aqui que não sabiam, toma de 1 ano. A dúvida do caso SPX é que ele não foi pego na mesma hora cheatando, e nem foi banido pela criadora do jogo. Por isso tem a dúvida se o SPX realmente cheatou ou não. Afinal, o veredito foi do Apoca e não da Valve. Mas essa dúvida sempre vai existir, porque esse caso aconteceu há mais de 10 anos atrás, e com certeza nunca vai ser 100% solucionado. O SPX até hoje joga na mesma conta que ele cheatou anos atrás, e nunca recebeu o banimento oficial, logo ele pode negar para a vida toda. Mas convenhamos que as provas são bem concretas e é bastante difícil dizer que ele é inocente. Então por isso cabe a você tirar o seu próprio veredito do caso SPX.